quero desejar uma muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Que Deus abençoe a sua mente, seu coração, sua vida. Que a gente possa de fato trazer o nosso louvor, a nossa adoração. Deus, Ele merece ser adorado, Deus merece ser louvado, independente de como talvez nós estejamos, de tudo aquilo que talvez pesa no nosso coração, na nossa mente, de tudo aquilo que talvez não esteja dando certo na nossa vida e talvez nós estejamos até descontentes com o próprio Deus, dizendo: Deus, por que disso tudo? Mas mesmo não entendendo, Deus tem propósito para a nossa vida e nós podemos saber, ter certeza que a Bíblia diz que Deus é bom e Ele está cuidando da nossa vida, por isso Ele merece ser louvado. Então, independente de como você chega aqui hoje, eu te convido para que junto comigo você louve ao Senhor nosso Deus, que nós juntos possamos, como igreja, como povo do Senhor, prestar louvor e adoração ao seu nome. Eu quero acolher a todos os irmãos com a palavra bíblica que é lema para esta próxima semana na igreja, segundo as senhas diárias. Palavra de Filipenses capítulo 2, versículo 8, que diz: Jesus Cristo a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E esse é o modelo que devemos seguir. Nós também devemos nos humilhar na presença de Deus, devemos obedecer ao Senhor até o fim, porque a palavra de Deus diz que aquele que se humilha diante do Senhor, Ele o exaltará. Essa é a promessa do Senhor nosso Deus. Então, assim, sob esta palavra, eu convido a quem puder, possamos nos colocar de pé e possamos entregar esse momento de culto às nossas vidas ao Senhor em oração e pedir a sua bênção e a sua presença. Querido Senhor, amado Deus e Pai, nós te agradecemos e te louvamos de todo o nosso coração pela dádiva da vida e de podermos, Senhor, estarmos reunidos aqui na Tua casa com irmãos e irmãs na fé. Pedimos ao Senhor que Tua presença se faça em nosso meio. Venha aqui com Teu Santo Espírito, Senhor. Tu que és Pai, Filho e Espírito Santo, esteja conosco, nos ensina, nos inspira, dá-nos uma palavra de louvor, dá-nos, Senhor, um coração disposto a Te agradecer e a reconhecer as dádivas que Tu tens dado a cada um de nós. Dá-nos ouvidos abertos e atentos também, para ouvirmos e acolhermos as Tuas santas palavras, e com Teu Santo Espírito abençoa-nos para que, ao sair daqui no final desse momento de culto, possamos ir cheios da Tua presença e da Tua bênção para viver uma vida abundante na Tua presença. Assim nós oramos, pedindo e agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Assim nós damos início a este culto e o fazemos em nome do Trino Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podemos nos assentar? Eu convido para nós cantarmos o hino, primeiro hino de entrada, hino de acolhida. É um hino talvez desconhecido de alguns, inclusive eu tenho ensaiado ele nos últimos dias. Eu acho muito legal assim que a gente vá aprendendo novos hinos, que a gente vai aumentando o nosso repertório de louvor ao Senhor. Então, número 10, esta é hora abençoada. Esta é hora abençoada, dedicada a Ti, Jesus, quando a alma é consolada ao pensar em Tua cruz. Só a Cristo procuramos, nele só consolo achamos. Infinito é o prazer de só por Jesus viver. Tua compaixão divina se derrama em nós, Senhor, e Teu sol nos ilumina, só por Teu sublime amor. Tua graça
cantar de novo, a gente vai pegando bem. Então, antes de passar para o momento dos avisos, eu vou convidar que as crianças venham à frente, também as orientadoras. Vamos orar por elas e enviá-las ao culto infantil. Estou. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, em nome do Senhor Jesus, nós trazemos com alegria os nossos filhos diante do Teu altar para consagrá-los a Ti e pedir, Pai, que no Teu amor o Senhor estenda a Tua mão sobre cada um deles e os abençoe, assim como Jesus fez com aquelas crianças, naquela passagem bíblica onde Ele os acolhe, onde Ele estende a mão e as abençoa. Abençoa, Senhor, essas crianças com a Tua palavra, com a Tua presença, com o Teu amor. Usa a vida das orientadoras para que elas possam, inspiradas pelo Teu Santo Espírito, também ensinar essas crianças dentro da Tua vontade, que é uma vontade boa, perfeita e agradável. Nós enviamos, Senhor, as crianças e as orientadoras nesse momento agora ao culto infantil e pedimos que Tu o faças sob a direção do Teu Espírito. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Eu convido então para também nesse momento vir à frente quem vai estar com os avisos. Jurema. Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao culto de hoje. A oferta de hoje será destinada local, a oferta avulsa que fica na cestinha. E próxima quarta-feira, reunião da OASE, 14h30, estão todos convidados, quem quiser participar, é aqui no salão da própria comunidade. E sexta-feira também, 19h30, tem estudo bíblico, também estão todos convidados, quem quiser participar, aqui no salão também. E na quarta-feira, 19h30, é o ensaio do coral também, se quiserem participar, é aqui na igreja, daí, o ensaio. Próximo culto, sábado, dia 25, 19 horas. Ensino confirmatório, sábado, às 10 horas da manhã. E também se encontra na secretaria alguns livros de Orando em Família e um Castelo Forte. Se alguém quiser adquirir, só procurar na secretaria. Seria isso. Obrigada. Muito obrigado, Jurema. Quero convidar a comunidade para quem, claro, sempre quem pode, nós possamos novamente nos colocar de pé. Nós queremos ter um momento de oração, de confissão de pecados. Queremos diante do Senhor confessar os nossos pecados e assim também, na certeza de que Ele é um Deus misericordioso, também buscar e receber o perdão e a graça que Ele nos dá. Então, no primeiro momento, podemos fazer a nossa confissão pessoal diante do Senhor, em seguida eu intercedo por todos nós. Amado Deus e Pai, nós chegamos com a nossa oração diante da Tua santa presença, trazendo, Senhor, trazendo a nossa confissão de pecados, trazendo o nosso reconhecimento de que somos falhos, somos limitados, reconhecendo, Pai, que no dia a dia muitas são as tentações e em muitas delas nós caímos. Sempre de novo, Senhor, acabamos cedendo, acabamos tomando decisões e dando passos na nossa vida segundo as nossas próprias ideias e vontades, desconsiderando a Tua palavra, o Teu querer para nós, Senhor, nem sempre nos importando com aquilo que Tu pensas, mas com aquilo que nós mesmos pensamos. Nós pedimos o Teu perdão, Senhor, pedimos a Tua misericórdia, a Tua graça. Tua palavra diz que Jesus Cristo, nosso Senhor, morreu na cruz para derramar o Seu sangue inocente, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor Jesus veio e iniciou o Seu ministério dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Sim, Senhor, nós queremos nos arrepender do nosso pecado. E também queremos confessar diante de Ti que cremos no Evangelho, cremos na Tua obra salvífica que Tu fizeste na cruz por nós.
Assim, Senhor, pedimos que Tu nos perdoe, através do arrependimento e da fé que o Senhor mesmo nos possibilita ter, que o Senhor derrame sobre nós nova vida, que o Senhor nos dê uma nova chance, um novo caminhar, um novo dia na Tua presença, para que nós possamos viver dentro da Tua vontade, e que o Senhor nos ajude a cada dia vivermos e permitirmos sermos dirigidos pelo Teu Santo Espírito. Acolhe, Senhor, a oração de confissão de cada um de nós e derrama nos corações e mentes a certeza da Tua paz, do Teu amor, pelo Teu perdão, pela Tua salvação através da obra de Cristo Jesus na cruz. Assim nós oramos em nome desse Teu Filho amado, nosso Senhor. Amém. A palavra de Deus, ela é fiel e ela é verdadeira. Jesus diz que ela permanece, ainda que tudo passe, tudo vai passar, ela permanecerá. E essa palavra fiel que permanecerá diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você também confessa o seu pecado ao Senhor, se você também crê no Senhor Jesus e no que Ele fez na cruz por ti, então receba sobre a tua vida a certeza do perdão e da paz com Deus, e que esse perdão e essa paz permaneçam sobre a tua vida hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Eu convido para que nós nos sentemos. E nos preparando para ler o texto bíblico, aliás, os dois textos bíblicos escolhidos, nós queremos cantar um hino, o número 96, que é um hino justamente baseado no Salmo 29, que é um salmo que nós vamos ler em seguida. Também não é um hino que costumamos muito cantar, mas eu conheço esse hino há bastante tempo, eu acredito que muitos de vocês devem conhecê-lo também. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. E daí fala da voz do Senhor, que é poderosa, que é cheia de majestade. E nós somos chamados a ouvir essa voz e dar a Deus a glória que Ele merece. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor, glória e força. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor, glória e força. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor, glória e força. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor, glória e força. Tributai ao Senhor, glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor, glória e força. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor, glória e força. Amém. Convido então para que as pessoas que vão fazer as leituras bíblicas venham à frente. E novamente, quem pode, a gente possa se colocar de pé, possamos ouvir. Quem quiser também acompanhar nas suas Bíblias a leitura bíblica. Os dois textos bíblicos que nós estaremos lendo, primeiro é o Salmo 29, e em seguida do Evangelho, Mateus capítulo 3, versículos 13 a 17. Salmo 29, que passo a ler. O poder de Deus na tempestade. Anjos, louvem a Deus, o Senhor. Louvem a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que Ele merece. Curvem-se diante do Senhor, o Santo Deus, quando Ele aparecer. A voz do Senhor é ouvida sobre as águas. O glorioso Deus
Troveja e sobre os mares se ouve a sua voz. A voz do Senhor é cheia de poder e majestade. A sua voz quebra as árvores de cedro, quebra até os cedros dos montes do Líbano. Os montes Líbanos ele faz saltar como bezerros. O monte Hermão ele faz pular como um boi novo. A voz do Senhor faz brilhar o relâmpago. A sua voz faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor sacode os carvalhos e arranca as folhas das árvores. Enquanto isso, no seu templo, todos gritam: glória a Deus. O Senhor Deus reina sobre as águas profundas. Como rei, ele governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, dando-lhe tudo o que é bom. Até aqui. Segunda leitura, Mateus 3, 13 a 17. O batismo de Jesus. Naqueles dias, Jesus foi a Galiléia até o rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim: eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu o batize? Mas Jesus respondeu: deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: este é o meu Filho querido, que me dá muita alegria. Muito obrigado aos irmãos pela leitura da palavra. Convido para orarmos assim como estamos. Amado Deus, querido Pai, graças nós te damos pela tua santa palavra. Obrigado, Deus, porque ela nos alcança, ela que foi dada pelo teu Santo Espírito há tanto tempo, Senhor, e pelo teu mesmo Espírito ela nos alcança hoje, nos trazendo e nos revelando a tua vontade, a tua verdade, enchendo os nossos corações e nos chamando para ti. Ajuda-nos, Pai, também nesse culto, a ouvirmos a tua santa palavra e darmos espaço em nossa vida para tudo aquilo que o Senhor deseja nos falar. Oramos em nome do Senhor Jesus, agradecendo e pedindo. Amém. Podemos nos assentar. Cantemos o próximo hino, número 170, e depois ainda o 165, nos preparando para a pregação. Hino 170, esse é um hino bem tradicional também. Acho que fazia um tempo que eu não tocava esse. Meu irmão, tu precisas falar com Jesus. É um hino muito, muito bom de cantar. Meu irmão, tu precisas falar com Jesus nesta tua solidão. Ele faz o convite, ele espera por ti. Não buscarás em vão. Estende a mão aos que vivem sem paz, pois compreende a sua dor. Aos cansados e aflitos convida a chegar, seja qual seu fardo for. Podemos de noite Jesus procurou, com a mente a dominar. A palavra do novo nascer pela fé, ensinou-nos ao seu pensar. A Madalena não pôde ao mestre falar, de vergonha e dor chorou. Compreendendo a linguagem do coração, Senhor lhe perdoou. Os
gloriei. Recebidos foram por Cristo Jesus, atendendo o chamado seu. Só Pilatos e Judas se foram vazios, e sem luz seguiu Caifás, rejeitando a palavra do Filho de Deus, rejeitaram graça e paz. Irmão, tu precisas falar com Jesus, precisas de comunhão, convivendo com Cristo e o povo seu, visitas a solidão. E ainda antes do momento da meditação, cantamos o 165, Estou Pronto, Senhor. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender teu querer, faz-me servir-te melhor. Enche meus dias de amor, o meu viver, dá paz ao meu coração, dirige o meu caminhar. Fala, Senhor, fala comigo, Senhor, fala, Senhor. Oremos. Querido Senhor, obrigado pelo privilégio, a oportunidade que o Senhor tem dado a cada dia, e de maneira bem especial nos momentos de culto, onde podemos louvar, adorar e podemos também ser abençoados com a Tua Santa Palavra. Senhor, dá que aproveitemos esses momentos, dá, Senhor, que possamos usufruir deles, que possamos, Senhor, não desperdiçá-los. Nós vivemos num mundo que rejeita a Tua Palavra de forma muito profunda. E são poucos aqueles que verdadeiramente se importam com o que o Senhor tem a dizer. Que nós sejamos esses, Senhor. Que estejamos aqui desejosos, de coração aberto, necessitados, de fato, de tudo aquilo que o Senhor tem para nos preencher. Fala ao nosso coração. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Oramos pedindo para que Deus fale. Você já ouviu a voz de Deus? A Bíblia diz que Deus fala, Deus tem voz. A Bíblia diz que todas as coisas foram criadas através da palavra de Deus e que Deus continua falando. Se Deus não falasse, nós não estaríamos aqui. Mas você já ouviu a voz de Deus de maneira pessoal, de maneira íntima, sobre alguma situação na tua vida, sobre alguma direção específica que Deus tenha te dado? Você tem conseguido ouvir a voz de Deus no meio desse mundo turbulento que você tem vivido? Eu e você temos vivido no meio de um mundo muito barulhento, em todos os sentidos. E quando nós vivemos no meio de muito barulho, é difícil nós ouvirmos aquilo que nos fala no silêncio. Lembro da história do profeta Elias, que depois de ter confrontado Acabe e Jezabel, os reis mais maldosos que Israel já teve, e dele ter a espada matado centenas de profetas desse reinado maldoso, profetas falsos, a rainha Jezabel o caça para matar também, o ameaça e ele foge. E ele se esconde numa caverna.
e ele quer morrer, porque ele está depressivo. E ele diz para Deus: Deus, só sobrou eu agora de fiel. Já mataram todos os teus profetas, mataram todas as pessoas fiéis, só sobrou no meio do povo aqueles que são idólatras, e como o rei e a rainha se dobram diante dos deuses. Deus, e agora? É interessante que Deus diz, antes de Deus dar uma resposta literal para Elias, o texto bíblico lá, de 1 Reis 19, diz que na caverna onde ele estava, tremeu todo aquele lugar, teve um terremoto, teve um vento tão tempestuoso que arrebentava com as pedras da montanha. Fogo, terremoto, vento, coisas terríveis. Mas o texto bíblico é claro em dizer que Elias não ouviu Deus no meio daquilo, porque o texto bíblico diz que Deus não estava no fogo, Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto. Em algum momento, o texto bíblico diz assim: mas veio num certo momento como um murmúrio de uma brisa tão suave, quase imperceptível, e ali Elias ouve a voz de Deus. Naquele silêncio quase inaudível, ele percebe a voz de Deus. É claro que Deus pode falar como Ele quiser, quando Ele quiser, da forma que Ele quiser. Mas como é interessante a gente perceber que a Bíblia diz que Deus ele gosta de falar no silêncio. Jesus nos dá uma dica para isso, que pode significar literalmente o que Jesus disse, ou pode ser uma forma de nós entendermos também que nós precisamos buscar aquietar a nossa alma, em um lugar onde nós possamos estar em quietude diante de Deus, quando Jesus diz: vocês quando orarem, entrem no quarto de vocês, fechem a porta atrás de vocês e orem a Deus em secreto. E o Pai que os vê em secreto os recompensará. Veja, não é o Pai que escuta, Ele também escuta, mas o texto diz o Pai que vê, ou seja, Deus está ali. Nós podemos entender isso literalmente como você entrar no seu quarto e fechar a porta, um lugar de silêncio, onde as pessoas não vão te perturbar. Mas isso pode significar também uma disposição de buscar quietude, não apenas no recinto físico do quarto, mas numa atitude de busca a Deus, onde também eu busco calar a minha alma e permitir que Deus, em meio a todo esse terremoto, no meio de todo esse fogo, no meio de toda essa tempestade que às vezes circunda as nossas vidas, que Deus mesmo no meio disso tudo ainda possa nos falar. E Ele fala, mas que nós possamos ouvi-lo. Você tem conseguido ouvir a Deus? Eu gostei muito de uma frase de um pastor que eu li outro dia, um pastor presbiteriano. Eu achei sensacional a frase que ele escreveu. Ele diz assim: você já ouviu Deus falar? Aí a gente leva para aquela coisa meio pentecostal às vezes, né? Porque Deus me revelou, porque Deus falou dos céus e tal. Olha, eu sei que Deus pode falar do jeito que Ele quiser, mas eu vou dizer para vocês agora, pessoalmente, Adilson, eu nunca literalmente ouvi audivelmente a voz de Deus. Mas aí, lendo essa fala do pastor, ele diz assim: você já ouviu a voz de Deus? Você já ouviu Deus falar? Você quer ouvir Deus falar? Leia a Bíblia. E você vai ouvir Deus falar. E você quer ouvir Deus falar em voz alta? Leia a Bíblia em voz alta. E você vai ouvir Deus falar em voz alta. Eu achei sensacional. O texto bíblico diz que no passado Deus usou profetas, Deus usou muitos servos para falar, mas a Bíblia diz que a partir do momento em que Cristo veio, o seu próprio Filho fala conosco. Mas Jesus voltou aos céus, mas lembrem, Ele disse que o Consolador viria, e esse Consolador, que é o Espírito Santo, nos conduziria ao quê? Ao conhecimento de toda verdade. E toda verdade não é apenas conhecimento a respeito de Deus, não é apenas aquilo que Deus pode falar, mas é o que Deus é, e é Jesus em pessoa. João vai dizer isso, que Ele é o Verbo, Ele é a palavra, Ele é a voz de Deus. E Ele pessoalmente hoje, por meio do seu Santo Espírito, fala aos nossos corações. Fala de que forma? Por meio da sua palavra, de maneira especial. De novo eu digo, se Deus quiser falar com alguém das formas que Ele quiser, Ele pode, Ele é soberano para isso. Mas
se Deus nos deu revelado na palavra tudo aquilo que nos é necessário para a nossa salvação, então eu fico pensando, para que Deus precisaria inventar 1000 peripécias para tentar chamar a nossa atenção e para falar conosco, sendo que tudo aquilo que Ele tem para nos dizer está aqui, e cabe a cada um de nós querer ouvir o que Ele tem a nos dizer. Por isso que eu comecei a perguntar, né, no início da pregação: você tem ouvido a voz de Deus? Muitas pessoas têm esse desejo profundo, e eu não digo que está errado, né? Eu não estou criticando ninguém, mas muitas pessoas têm esse: puxa, eu gostaria que Deus rasgasse o céu e viesse falar comigo. Pô, seria uma maravilha. Mas a gente sabe que quando o céu se rasgar e Deus aparecer no céu, é o último dia. Jesus falou que Ele vai vir nas nuvens com glória para o dia final. Na verdade, Deus está aqui. Deus está falando. Nós só não ouvimos se não quisermos. Quando Jesus disse: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. No grego, na qual essa palavra do Evangelho é escrita, não significa que Jesus está dizendo assim: olha, esperem mais um pouquinho porque está próximo, vai chegar, não vai demorar. Não é isso que ele diz. A palavra "está próximo" ali significa está aqui do seu lado. Estica o braço e toca. Estende a tua mão e recebe. Jesus está dizendo: eu sou o reino de Deus em pessoa, eu estou aqui, eu cheguei. Estenda a tua mão, abra o teu coração, me receba, creia em mim, e você vai receber o reino de Deus na sua vida. A Bíblia diz que Deus está próximo, e que o braço de Deus não é curto demais para que não consiga nos alcançar. O braço de Deus está estendido, nos convidando para que nós também tomemos essa mão que nos foi dada. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Aprender a ouvir a voz de Deus passa muito por um amor profundo pela palavra escrita, pela leitura diária dessa palavra, não uma leitura meramente acadêmica, uma leitura apenas por curiosidade, mas uma leitura, assim como quando você está com fome, você vai à mesa, ou às vezes a gente deixa no fogão, né? Em casa às vezes a gente não põe na mesa, põe no fogão, aí você vai com um prato assim, você olha tudo o que tem aí para comer, e aí você se serve. Isso aqui é o banquete que Deus nos deu. Você pode se servir com abundância, você pode comer até se fartar, e ainda assim Deus tem mais para te dar. Tudo aquilo que nós necessitamos e desejamos, Deus tem para nos dizer e está aqui. Não há dúvida disso. Por isso aqueles que desprezam a Bíblia, desprezam aquele que a disse. Aqueles que desprezam a palavra escrita, desprezam também o Deus da palavra. Nós, no Brasil hoje, nós somos um dos países que mais, falando bem uma linguagem de consumidor, né? Nós consumimos muito material cristão, material religioso. Mas isso não significa que se nós temos 3, 4, 5 Bíblias na nossa casa, que nós verdadeiramente estamos aproveitando esse manancial que nos é ofertado. Se nós não aprendermos a amar esta palavra e nos banquetear dela, não aprendermos a ouvir o que Deus tem para nos dizer por meio dela, nós vamos permanecer numa ignorância de não compreender a vontade dele para nós, porque a vontade dele está claramente expressa nesse livro. O que Deus quer para nós, o que Deus quer que nós vivamos, façamos, experimentemos, o que Deus quer que nós evitemos, está tudo aqui. Nada nos falta, porque o que não está aqui não é necessário neste momento para a nossa salvação. Não significa, irmãos, que o que não está na Bíblia, ou o que somente está na Bíblia, só isso é palavra de Deus. Isso aqui
é palavra de Deus, mas Deus tem muito mais. Só que o que é necessário para a nossa salvação está aqui. O mais está guardado, está reservado, como diz a Bíblia, para aqueles que o amam. Uma das palavras que Jesus disse, essa está escrita, mas ele disse uma palavra que nós vamos ouvir do Senhor quando nós chegarmos naquele dia. Se nós cremos, se nós amarmos a sua palavra, será a recepção desse Deus, né? O próprio Jesus dizendo: servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. E o que nós vamos ouvir depois, lá na eternidade? Eu tenho para mim assim que tudo que nós podemos aprender sobre Deus hoje é tão grandioso, é infinitamente eterno. Tudo que nos foi revelado, nós somos incapazes de compreender somente isso que está revelado, muito mais do que de fato Deus é no secreto da eternidade, mas que lá na eternidade nós vamos conhecer, porque Paulo diz isso. Agora nós enxergamos como por um espelho. Imagina os espelhos do tempo do Paulo, os espelhos que a qualidade que tinha provavelmente não era muito nítida. Paulo diz: assim é o que nós conhecemos a respeito de Deus hoje, mas naquele dia nós conheceremos como somos conhecidos. Ou seja, Deus nos conhece plenamente, nós não o conhecemos plenamente, mas naquele dia o conheceremos plenamente. Poderemos fazer uso pleno e total de todas as nossas faculdades mentais, emocionais, né, psicológicas, em todos os sentidos, para podermos de fato compreender tudo o que Deus é e tudo o que Ele tem para nós. Talvez eu possa dizer assim: mas não sei se é possível a gente ouvir a voz de Deus. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês. Quantas vezes vocês já não tiveram aquela impressão de dizer assim: parece que o diabo fica colocando coisa na cabeça da gente, né? A gente fica às vezes a gente tem uns pensamentos bobos assim, né? E a gente vai dizer: olha, isso é coisa do inimigo colocando coisa na mente da gente. Gente, se a gente é capaz de reconhecer que o inimigo joga pensamentos na nossa cabeça, o que nós podemos dizer de Deus, que é o Todo-Poderoso? Será que Ele não é capaz de nos falar? Será que Ele não é capaz de encher a nossa mente e o nosso coração com coisas muito superiores às coisas que o diabo pretende? Com certeza que sim. Deus certamente não só pode, como Ele quer me falar e te falar, te conduzir e me conduzir ao conhecimento de toda a verdade. Toda a verdade é o próprio Deus. Quantas promessas Deus já fez na sua palavra. A sua voz nos faz promessas. A Bíblia diz que Deus é um Deus de promessas, e não só um Deus de promessas, mas Ele é um Deus que cumpre suas promessas. E quando nós vamos aprendendo a ouvir a Deus falando na sua palavra, nós vamos aprendendo a entender as promessas que Ele nos faz, nós também vamos desfrutando dessas promessas na medida que nós também vamos aprendendo a ouvir a sua voz. Nós cristãos, nós precisamos aprender a ouvir, aprender a ler, aprender a perceber, aprender a crer nas promessas que Deus faz. Deus faz promessas do início ao fim na sua palavra. E quando nós cristãos nos firmamos nas promessas de Deus, até tem um hino, eu esqueci de escolher, eu poderia ter escolhido esse hino, inclusive hoje para a gente cantar: firme nas promessas de Jesus. Precisamos nos firmar nas promessas, porque as promessas de Deus são palavras, são a voz de Deus, nos dando certezas. As promessas de Deus não são como as promessas dos homens, que nos dão esperanças vazias, as quais a gente fica esperando, e daí a gente se desaponta, porque a gente reconhece que não podem ser cumpridas. As promessas de Deus não, elas são ditas pela voz de Deus, que é fiel, são esperanças concretas, que se realizam na vida daqueles que ouvem a Deus e creem nele. Quantas e quantas promessas Deus tem feito na sua palavra, são promessas maravilhosas. Ontem à noite, ainda conversando aqui com os irmãos no estudo bíblico, nós estávamos falando sobre a promessa
que Cristo faz, que é o seguinte: aquele que crê será salvo, aquele, porém, que não crê será condenado. Vamos deixar a condenação fora, porque eu creio que todos nós estamos aqui porque cremos. A Bíblia diz: aquele que crê será salvo. Isso é uma afirmação e é uma promessa. Se você crê, Deus te promete, e Ele não é homem para mentir, Ele não volta atrás, Ele cumpre. Ele te promete e Ele vai cumprir na tua vida. E o que Ele vai cumprir? Ele vai cumprir a salvação que Ele te disse. Aquele que crê será salvo. Aquele que tem o Filho tem a vida, diz João. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. Por isso nós também perguntamos ontem à noite assim: se alguém nos perguntar o seguinte: você tem certeza da sua salvação? Se Jesus viesse hoje nas nuvens com glória, você pode dizer com toda a certeza do seu coração que você partiria com Ele? Às vezes, como cristãos, nós ficamos assim: eu não sei se eu posso dizer isso. Eu não sei se eu posso dizer isso. Olha, humanamente, é até bom que a gente pense assim que, puxa, eu não posso dizer isso. Mas a Bíblia diz que nós precisamos estar firmes nas promessas de Jesus. E o que Ele prometeu? Que se nós crermos nele, nos arrependermos dos nossos pecados e crermos nele, aquele que crer e for batizado será salvo. Essa é a promessa. Então nós cremos e afirmamos para as pessoas que nos perguntam, não por arrogância, não porque nos dizemos que somos melhores do que ninguém, mas porque nós dizemos assim: confiamos naquele que prometeu, Ele é fiel, e Ele disse que nos daria salvação se nós crêssemos. Então você deve confiar e confessar diante do mundo, não porque você pode se achar um cristão melhor que os outros, não, mas porque com isso você está demonstrando que você ouve e você crê na voz desse Deus fiel que te fala que se você crê, você está salvo. É fé, e fé que é uma questão de confiança, não apenas de crença, de acreditar em existência. Esse Deus que fala na sua palavra, Ele tem todas as coisas para nos oferecer, como eu já disse. Ele tem toda a provisão, todas as vitórias que nós necessitamos diante das batalhas que nós travamos, Ele tem para nos dar. Todas as bênçãos que nós necessitamos para poder estar de pé, Ele tem para nos dar. A sua palavra o garante. Todo o alívio que nós tanto clamamos, que nós tanto ansiamos, Ele tem para nos dar. Vinde a mim, Jesus diz. Esse é um chamado e é uma promessa. Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E a promessa é: eu vos aliviarei. Essa é a verdade, essa é a promessa, essa é a voz de Deus falando. Nós ouvimos isso. Você consegue ouvir a voz de Deus falando: vinde a mim? Você consegue ouvir e crer nessa voz que diz: eu vou te dar alívio? É uma promessa. Você confia? Quando com amor você se submeter a Deus, quando com amor e interesse você buscar a sua palavra, com ouvidos atentos, com mente aberta, com coração desejoso, e você buscar a vontade de Deus, na voz de Deus, na palavra dEle, quando você buscar isso acima de todas as coisas, porque esse é o mandamento que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Então, quando nós buscarmos em primeiro lugar a palavra de Deus, a voz de Deus, a vontade de Deus acima de todas as coisas, com certeza Deus vai nos falar coisas das quais nós não fazemos ideia. Eu quero ler um versículo para vocês. Existe uma palavra no Salmo que diz assim, 37, 5, 37. Ouçam essas palavras aqui do Salmo 37. Confia no Senhor. Confia nele, versículo 3. O versículo 4 diz: agrada-te do Senhor. Versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor.
versículo 7 diz: descansa no Senhor. E assim tem muitas palavras que são ditas aqui, que nos fazem promessas. Eu não lembro onde, agora perdi o versículo aqui. Mas tem um versículo de modo especial, onde Deus diz assim, que a intimidade do Senhor, aquilo que Deus tem para nos dizer só para nós. Sabe quando você está com a pessoa amada, e tem coisas que ela diz só para você? E tem coisas que você só diz para quem você realmente ama, e essas palavras, elas são específicas e especiais só para essa pessoa. Você não vai dizer isso para outra. Isso é uma pérola só para essa pessoa. Assim a Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Deus fala em Jeremias que se nós o buscarmos com o interesse de ouvi-lo, Ele vai nos dizer coisas insondáveis, que nós não podemos imaginar. Que tudo aquilo que nós oramos e pedimos para Deus, Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Ou seja, Ele é capaz de nos dizer, de nos ensinar, de nos conduzir, de nos fortalecer, de nos animar, de nos dar alívio, bênçãos, vitória, provisão, infinitamente maiores do que aquilo que nós podemos conseguir imaginar que nós somos capazes de receber. Talvez eu possa dizer, mas eu nem mereço ouvir a voz de Deus. É verdade, nem eu nem você. E é por isso que a Bíblia chama isso de graça, nos é oferecida. E a única coisa que nós precisamos verdadeiramente fazer, por assim dizer, a obra, ninguém é salvo por obra, mas por assim dizer, a obra que Deus quer que nós façamos é que nós creiamos, recebamos, única e exclusivamente. O Espírito Santo nos foi dado, Deus está conosco. Existe uma palavra no Antigo Testamento que diz assim, que o Espírito é como alguém que vai nos ajudando a caminhar, e é como se Ele estivesse aqui atrás de nós, dizendo, por aqui, por ali, não por aqui, não por ali, aqui. Alguém que vai te guiando, te orientando. Se você estiver desejoso de ouvir a voz do Senhor, Ele vai falar contigo. Talvez não literalmente do céu, né, como alguns esperam, mas como disse aquele pastor, e muito sabiamente, você quer ouvir Deus falar? Leia a Bíblia. Quer ouvir Ele falar em voz alta? Leia a Bíblia em voz alta. E sabe que a experiência de ler a Bíblia em voz alta é muito interessante? Uma coisa é você ler aqui com os olhos e a mente, mas outra coisa é você ler e você mesmo ouvir a sua boca confessando, declarando essas palavras para o seu próprio ouvido ouvir. É como se você estivesse pregando para você mesmo, e eu digo, pregue para você mesmo e creia no que você está pregando. Porque a palavra que você está lendo, ela é fiel e verdadeira. Não há sombra de dúvida nela. Nenhuma sombra de dúvida. Por isso é que o texto diz, confia no Senhor. Existe uma palavra no Salmo 95, versículo 7, que na versão mais tradicional, diz assim, hoje, se ouvires a sua voz, a voz de Deus, não endureçam o coração, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram pondo-me à prova. Se hoje vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam seus corações. 1 Coríntios 3,20 vai repetir isso. Outros textos, Hebreus vai repetir isso. Hebreus capítulo 3. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. O que significa isso? Moisés foi enviado ao faraó, portanto Moisés era porta-voz de Deus. A voz que estava sendo falada a palavra que estava sendo falada para o faraó era a palavra de Deus por meio da boca de Moisés. E o faraó
ele fingiu ouvir, mas não ouviu, porque havia interesses, né? A Bíblia diz lá, Deus que endureceu o coração de Faraó. Mas a gente tem que entender que não é assim, tipo, não, porque Deus queria fazer uma coisa lá, então Deus endureceu, porque esse era o plano de Deus. Então, a questão é o seguinte, a palavra de Deus é como o sol, e a nossa vida é como duas coisas que eu poderia citar. Eu poderia pegar várias coisas, mas eu vou citar duas. A minha vida pode ser como o barro, ou pode ser como o gelo. A luz do sol que incide sobre esses elementos é a mesma. A um ele endurece, a outro ele derrete. A palavra de Deus é sempre a mesma sobre a minha vida. Mas quando eu não dou ouvidos à palavra de Deus, quando eu não a ouço, quando eu a rejeito, quando eu a esqueço, quando eu vou deixando ela de lado, sabe o que ela produz no meu coração? Porque a palavra de Deus diz que Deus envia a palavra dele a este mundo e ela não volta para ele vazia, ela sempre volta com um propósito cumprido. Então ela sempre está agindo. E no coração daquele que a rejeita, o que a palavra de Deus então produz na vida dessas pessoas é endurecimento. Muitas pessoas, por rejeitarem a palavra, por não quererem ouvi-la, estão se tornando cada vez mais duras e aí estão ouvindo ainda menos. Mas quanto mais você se arrepende e crê, quanto mais você ama a palavra de Deus, quanto mais você dá espaço na sua vida para ela, quanto mais você a busca em obediência e fé, tanto mais Deus amolece o teu coração. E aí aquela promessa, e veja de novo, promessa. Há uma promessa onde Deus diz assim, que Ele tiraria o nosso coração de pedra e colocaria no lugar um coração de carne. Ele faria o processo inverso. De duro que o nosso coração é por causa do pecado, Ele nos amoleceria e colocaria um coração disposto e um coração acessível ao Espírito Santo. E o contrário também acontece. Corações duros de pedra podem endurecer ainda mais, na medida em que nós não damos espaço, que nós não buscamos, que nós não nos submetemos, que nós não queremos esta palavra na nossa vida. Então a palavra que eu trago para cada um de nós nessa noite é que nós amemos a palavra de Deus. Aprendamos a ouvir a voz do Senhor. Deus está falando. Deus não está esperando um momento específico para te falar. Ele está te falando a cada momento, a mim e a você. Talvez nós é que não estejamos ouvindo. Porque a palavra de Deus, ela está acessível a nós, em nossa geração, em nossa cultura, pela graça de Deus, porque em alguns contextos ela não está disponível nem acessível. Mas nós temos a graça de tê-la disponível e acessível a nós. Ela está aqui, clamando. Eu sempre digo, a gente tem um monte de Bíblia em casa, se a gente não lê, elas vão ser testemunhas contra nós no dia do juízo. A palavra estava abundante ali, literalmente até em livros físicos, e nós não a quisemos. Não vamos perder a oportunidade. Nós não sabemos se nós vamos estar aqui amanhã. Se esse é o último culto que eu celebro com vocês, se é o último culto que vocês estão participando aqui, se amanhã a gente já tenha sido chamado pelo Senhor desse mundo, nós não sabemos. Aproveitemos hoje a oportunidade que Deus nos dá. Não deixemos para amanhã a palavra de Deus que nós possamos ouvir hoje. Não deixe para amanhã a palavra de Deus que você pode ouvir hoje. Não deixe para obedecer amanhã a palavra de Deus que Deus te dá hoje. Não deixe para praticar amanhã aquilo que Deus te pede hoje. Não deixe de colocar em prática na tua vida tudo aquilo que o Senhor te ensina para o seu próprio bem. Não deixe para amanhã, faça hoje. Que Deus nos abençoe. E que Deus abra nossos ouvidos, nossa mente, nosso coração. E nos dê desejo profundo, assim como Paulo vai dizer que nós devemos desejar como crianças o genuíno leite espiritual. Desejar como criança, você que já teve bebê, você principalmente mãe, sabe que naquele momento,
onde a criança está esfomeada, que ela está berrando, e daí você põe no seio, e daí ela começa a mamar, que chega a transbordar leite pela boca, assim, né? É essa figura que Paulo diz assim, sabe? Assim a gente tem que ir para a palavra. A gente tem que comer a palavra de Deus, a gente tem que recebê-la de tal forma como se transbordasse. Tem que se molhar com ela. Porque a palavra de Deus que Deus nos tem dado não são conta-gotas, não é homeopática, é um banquete farto. Porque no reino de Deus sempre há fartura, porque Deus é um Deus de toda riqueza, e espiritualmente falando em primeiro lugar. Então, amados irmãos, amemos a palavra de Deus, peçamos ao Senhor que nos ajude a ouvi-lo, e a amar a sua voz, e a confiar na sua voz, e a viver firmado nas suas promessas, porque Ele não mente, e as promessas de Deus nos animem, e nos façam viver segundo a sua vontade. Eu convido para nós orarmos. Senhor nosso Deus, nós te pedimos, Senhor, que a cada dia o Senhor nos torne mais desejosos e mais atentos, mais sensíveis à tua voz e à tua direção em nossas vidas. Por tudo que está escrito na tua palavra, na Bíblia Sagrada, que o Senhor nos tem dado como tua revelação para a nossa salvação. Nos ajuda, Senhor, para que nós possamos permanecer na tua presença, para que nós possamos, como Elias, Senhor, aquietar as nossas almas diante de ti, e possamos ouvir também, Senhor, talvez essa brisa suave, que fala ao nosso coração, lá no íntimo. Nos ajuda a depender, Senhor, da direção do Teu Espírito. Derrama Teu Espírito em nossas vidas, enche-nos do Teu Santo Espírito, para que assim como os escritores bíblicos foram inspirados para escrever essas palavras, nós sejamos hoje iluminados para compreendê-las, e assim vivê-las. E assim, Senhor, nós possamos ouvir a Tua voz, como Jesus ouviu no dia do seu batismo, quando o Senhor disse do céu: este é o meu Filho amado, e eu tenho prazer nele. Assim, Senhor, que nós também possamos crer que essa palavra é para nós, e que quando nós também buscamos, quando nós nos submetemos, quando nós amamos a Tua palavra, ouvimos a Tua voz, nós nos dispomos em Tuas mãos, nós obedecemos a Ti, nós queremos viver na Tua presença, verdadeiramente. O Senhor também diz: esse é o meu Filho amado, e que me dá prazer, porque me ama. Ó Deus, me ajuda cada irmão, para que a gente possa ser e viver para Ti, assim como o Teu Filho Jesus é, e viveu e vive para Ti hoje e também eternamente. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu vou convidar para nós cantarmos o último hino, o hino de momento de oferta. Enquanto nós cantamos, podemos nos achegar e trazer as nossas ofertas diante do altar do Senhor. Hino 405, agradecemos-te, Jesus. Agradecemos-te, Jesus, por nós sofreste amarga cruz, teu sangue foste derramar, somente para nos salvar. Nós te rogamos, homem Deus, que pelos sofrimentos teus nos queira sempre consolar, da morte eterna nos salvar. Assiste-nos na tentação, estende-nos a tua mão, na derradeira hora aqui, da que esperamos só em Ti. Ó, faze-nos em Ti confiar, jamais nos has
convido a nos colocarmos de pé, oremos. Depois junto oremos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou e recebamos a bênção do nosso Pai. Querido Senhor, amado Deus, com gratidão e alegria, Senhor, nós queremos agora nos despedir desse momento uns dos outros. Nós não queremos fazê-lo de Ti, porque nós podemos ir contigo. E nós pedimos, Senhor, vá conosco. Acompanha-nos aos nossos lares, permanece lá conosco. E como bom amigo que Tu desejas ser de cada um de nós, porque assim Jesus o afirmou, que nos tem chamado de amigos, fala conosco. As Tuas palavras de amor, as Tuas palavras que nos querem dirigir, orientar e abençoar. Abençoa a Tua igreja, para que a Tua igreja sempre esteja disposta a ouvir a Tua palavra. E assim, Senhor, que nós possamos ser um povo que vive a partir da Tua orientação e da Tua instrução. E não venhamos a dar ouvido, Senhor, ao inimigo, não venhamos dar ouvido, Senhor, ao sistema desse mundo, mas tão somente ao Teu Santo Espírito que desejosamente está em nosso coração querendo nos orientar. Abençoa-nos, Senhor, ajuda-nos a viver assim. Senhor, nós Te pedimos misericórdia, pedimos que Tu tomes em Tuas mãos as nossas vidas, que o Senhor cuide de nós, que o Senhor nos dê tudo aquilo que nos é necessário. O Senhor sabe o que cada um tem falta, o que cada um necessita, o que cada um precisa. O clamor do coração de cada um aqui, Senhor, apresentamos diante de Ti, pedindo que na Tua graça e no Teu amor o Senhor derrame abundantemente toda a provisão, segundo a necessidade de cada um, para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoa-nos, Senhor, no dia a dia, para que vivamos uma vida digna do Teu Evangelho, e que possamos, Senhor, declarar e testemunhar diante do mundo desse Deus que nos ama, que não mente, que não engana, mas que promete e cumpre, e assim também deseja fazer na vida daqueles que ainda não o creem. Senhor nosso Deus, as nossas vidas Te pertencem, nós as entregamos em Tuas mãos. Conduze-nos e guia-nos, segundo a Tua graça e o Teu amor, acima de tudo para a Tua honra e glória, e para o nosso próprio bem. Oramos em nome do Senhor Jesus, e tudo mais colocamos na oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Vamos na paz do Senhor e o servamos com alegria. Que Deus abençoe a cada um e que a sua paz nos acompanhe. Bom final de semana. Obrigado pela presença de cada um. Voltem em paz para os seus lares. Amém.